Olá pessoal, eu sou Rafael Diciano, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês a reforma da sala de almoço e da cozinha desta casa. É uma casa de mais ou menos uns 25 anos, uma casa neoclássica que está passando por uma revitalização. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. O primeiro ambiente que eu vou apresentar para vocês é esta sala de almoço. Aqui, bem como a cozinha, nós reformamos por completo. Foram 6 meses de obra, a fim de renovar por completo esses espaços. Nessa sala de almoço, com toda certeza, a peça que mais chama a atenção é esse louceiro, executado com maestria pela Todeschini Uberaba, a quem eu agradeço a competência e o trabalho que ficou impecável. Pessoal, muito obrigado. E vou falar alguns detalhes muito legais dessa peça, que ela é cheia de informações. Para começar, nós optamos pela parte superior ser em vidro, onde minha cliente expôs as taças dela de cristal, que são as taças mais importantes da coleção dela, e embaixo a parte fechada, para pratos, talheres e outros alimentos. E aqui no meio nós colocamos um nicho, que como aqui é uma sala de almoço, serve tanto de apoio para servir, como uma outra bancada que nós colocamos aqui do lado. Também nós usamos para colocar um cafezinho, porque depois do almoço nada melhor do que um cafezinho. Afinal, essa casa é em Minas, e mineiro adora um cafezinho depois do almoço. Então, eu vou mostrar aqui alguns detalhes muito interessantes para vocês aqui da peça. Vem comigo. Como vocês perceberam, a base deste ambiente ele é bem neutro, é uma base bem neutra. Um piso discreto, acetinado, as paredes e o teto brancos. Por que isso? Para a gente ter uma base neutra e ter um ponto de cor em destaque, que com certeza neste ambiente é o verde, presente tanto aqui no louceiro quanto na mesa em quartzito verde, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas agora falando dessa peça maravilhosa. Esse louceiro, tirando esse nicho em madeira, ela é toda laqueada, tá? Um tom de verde escolhido pela minha cliente e esse efeito vitrificado, que é esse efeito de alto brilho, que deixou a peça impecável, porque o restante, a pintura é acetinada, a pintura é fosca, o chão fosco, então nós trouxemos um ponto de brilho para realmente realçar essa peça. Então agora eu quero falar dos detalhes que são impecáveis, a começar por esse puxador. Nós queríamos um elemento sofisticado e que desse destaque. Então nós escolhemos esse puxador, é um puxador da Zen Design, que é uma marca referência para nós profissionais de design de arquitetura. Então nós colocamos, foi escolhida a dedo essa peça, nós colocamos aqui na sala de almoço e dentro da gaveta, outro detalhe muito importante, todas as corrediças são ocultas, tá? Que dá uma enriquecida na peça e no caso da cozinha dá uma durabilidade muito maior. E a parte interna, aqui ela tem esse faqueiro de prata lindo, nós colocamos ele na madeira teca. E essa divisão ela foi feita especialmente para a minha cliente, de acordo com o seu acervo. Então ele foi feito sob medida para ela. E a divisão, ela seguiu a seguinte premissa: em cima, vidro, tá, com fechamento em marcenaria laqueado, embaixo fechado. Gavetas para faqueiro, as portas para a parte de pratos e aqui em cima a coleção de copos e taças em cristal da minha cliente. Então aqui ela expôs o melhor da coleção dela. Essa é uma cliente muito especial, ela tem um acervo riquíssimo, peças selecionadas a dedo. Então, assim, trabalhar com essa gama de elementos foi gratificante. Então, na verdade, toda a parte decorativa, praticamente nada foi comprado, por conta do acervo maravilhoso que essa minha cliente já possuía. Então, nós escolhemos alguns elementos que eu vou mostrar aqui para vocês para poder utilizar aqui neste ambiente. Um ponto muito importante foi a questão da durabilidade das peças. E eu quero falar agora sobre a laca. Material que nós todos amamos, porque ali a gente consegue a cor desejada para o mobiliário.
E aqui nós tomamos o cuidado de colocar uma tinta de alto padrão, de alta durabilidade. Porém, alguns detalhes são muito importantes para a durabilidade da peça. Então, o que nós fizemos aqui, no caso? Como a parte superior ela é em vidro, com certeza a parte interna também teria que ser na mesma cor da laca. Então, nós achamos um tom de verde, esse tom chama Farm, é uma cor própria da Todeschini. Nós colocamos ele na parte interna. Com isso, não tem perigo de estragar, né, por conta da quantidade de taças que são retiradas e colocadas diariamente por conta do uso, né? E agora eu quero falar da iluminação. Aqui nós optamos pela iluminação vertical, que é um efeito diferente de colocar ela horizontal na parte inferior da prateleira. E eu quero chamar a atenção também, porque aqui nós colocamos esses suportes de prateleira super discretos, slim, para realmente deixar a peça mais sofisticada. E um detalhe muito importante que eu quero falar sobre o trabalho da Todeschini é que você não vê parafuso, ou então os adesivinhos que servem para tampar parafuso. A peça ela é limpa, linda, muito bem executada. E aqui nós temos um nicho bem grande. E vocês podem ver que ele está impecável, ele não está cedendo. Por quê? Tem um processo de engenharia muito sofisticado por detrás dessa peça. Então, isso é muito importante, porque para que nós consigamos esse vão bem grande, teve um processo de engenharia muito sofisticado para que a peça ela fique em pé e depois, com o tempo, não comece a ceder. Outro ponto, com certeza, de destaque nesta sala, essa pedra, é um quartzito verde. É um quartzito nacional, com alta durabilidade e que tem esse desenho maravilhoso, super arrojado. Nós escolhemos essa peça a dedo em uma empresa em Ribeirão Preto. Meus clientes foram lá, me mandaram foto, nós escolhemos a chapa ideal e o desenho ideal para a locação dos veios da peça, tanto da mesa quanto desse aparador de apoio. Nesse aparador vocês podem ver que eu coloquei pouca decoração porque ela é realmente para poder servir de apoio, né, para a questão do almoço, que essa sala é usada diariamente para o almoço. É uma sala que é muito vivenciada pelos proprietários dessa casa. Então, ali optei por não colocar nada para servir realmente de apoio. E um detalhe muito importante, essa mesa ela foi toda desenhada por nós, desde a questão da angulação até o acabamento da quina, que foi muito bem feito. E o pé, eu quero que vocês olhem, ele tem um pé bem interessante. Ele tem esse efeito, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem esse efeito. São praticamente duas peças formando quase que um triângulo. Por dentro nós colocamos o mesmo tom de madeira aqui do nicho e por fora o quartzito verde, dando esse efeito bem interessante para a peça. É uma peça que foi feita sob medida e nós amamos o resultado. E para efeito de mesa, de suporte de mesa, mas de decoração para mesa, minha cliente trouxe do Nordeste essa peça maravilhosa em madeira, que com certeza enriqueceu ainda mais este espaço. E por fim eu quero falar agora das cadeiras, tá? Nós compramos essas 4 cadeiras, porém as ponteiras são do acervo da minha cliente. São 2 cadeiras da Artefato, que ela tem há mais de 20 anos, que estão impecáveis. Eles são muito cuidadosos com tudo que eles têm na casa, então nós a reutilizamos em outro espaço. O conjunto com as outras cadeiras fica na varanda gourmet e nós resolvemos colocá-las como ponteira e ficou muito bonito o resultado final. Como eu disse para vocês que essa casa é recheada de peças interessantes e com história, agora eu quero falar desse relógio maravilhoso. Ele chama Capelinha, é um relógio americano, é uma peça que vem passando de geração em geração na família do meu cliente, tá? É uma peça de mais ou menos uns 180 anos. E o interessante é que essa peça ela já foi para vários lares na família, veio parar aqui, mas quando ela chegou
e foi possuída pelo meu cliente, a peça estava estragada e ninguém consertava. Aí ele descobriu por acaso um senhorzinho de 80 anos que conseguiu consertá-lo. Levou 3 meses, mas ele está aqui impecável. E a cada meia hora ele faz aquele barulhinho do cuco, é bem interessante.